Então, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos oficialmente à aula 2. Nessa aula, a gente vai falar que você também pode, e eu vou provar que você também pode. Eu sou a doutora Islane Martins, para quem não estava aqui ontem, né, ou quem está assistindo a gravação, eu sou biomédica de formação, sou mestre e doutora em neurociências pela Universidade Federal de Pernambuco, tenho 12 prêmios em congressos nacionais e internacionais, mais de 80 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, 2 livros publicados e milhares de alunos aprovados nos processos seletivos, né, de mestrado e doutorado em todo o Brasil, nas áreas de humanas, exatas e saúde. Eu amo o que eu faço, eu trabalho só com isso e eu sou muito realizada em fazer o que eu faço, em ajudar vocês. E a minha próxima meta deste ano é aprovar vocês que estão aqui nessa aula na seleção de mestrado e de doutorado. Só que nem sempre foi assim, viu? Meu sonho era passar no mestrado e doutorado. Eu sou uma pessoa exatamente como vocês. Só que eu não sabia o passo a passo e eu bati muito a cabeça, me desesperei demais. Não sabia como escrever artigo, não sabia como escrever projeto, não sabia como melhorar o currículo, eu não sabia de nada. Eu ficava batendo igual uma barata tonta de um lado para outro, né? E o meu currículo foi 2,4 no processo seletivo de mestrado, mesmo eu tendo vindo de federal, né? E aí eu vou falar sobre isso com vocês aqui também, tá joia? E qualquer dúvida, vamos deixando aqui no chat que eu vou vendo o que vocês estão falando, tá? E vocês estão participando do workshop da aprovação do mestrado e doutorado. Durante essa semana, eu vou te explicar como é que pessoas comuns podem ter o seu nome na lista de aprovadas em 90 dias, mesmo que você não saiba nem mesmo por onde começar. E eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade. Se eu não tivesse visto isso acontecer na minha vida, Islane Martins, e com os meus próprios olhos, né, ia acontecer com os meus alunos, né, eu também pensaria que era impossível, que não dava para fazer, porque o que eu estou prometendo pode parecer demais para você agora. Só que só pela aula de ontem, você percebeu que se você fizesse aquele ajuste ali no projeto, isso já aumentaria suas chances de passar. Então, eu tenho passo a passo, eu tenho a fórmula para a sua aprovação. E qualquer pessoa com uma fórmula passa. Tem pessoas hoje menos qualificadas do que você passando no processo seletivo de mestrado e doutorado. E eu vou entregar a fórmula na sua mão, tá? Que bom, Silvana, que você entendeu que precisa de uma mentoria. Por quê? Ninguém ensina a gente na graduação, nas especializações. Se você colocar vídeo no YouTube, não tem nada claro para dizer assim, passo a passo, sequencial, para você passar no mestrado e doutorado. Então, se você já entendeu essa necessidade, você está um passo mais próxima da aprovação. Eu amei a aula de ontem, quero muito fazer mestrado e doutorado. Fará, Silvana, fará sim. Vamos ver o que a gente aprendeu, né, na aula de ontem. No vídeo passado, eu mostrei qual o maior erro que os alunos cometeram na sua apresentação de mestrado, como na seleção de doutorado, né? É uma dica imperdível. E se você perder essa dica, não tem como você passar no mestrado de jeito nenhum, nem no doutorado. Então, é importante vocês saberem aquilo ali, tá? Se você não assistiu ao vídeo passado, é importante que você assista ele ainda hoje. Quem está ao vivo não vai sair da aula, né, gente? Mas se você está assistindo a aula gravada, dá uma pausa aqui na aula 2, volta e assiste a aula um para entender a aula 2. Quem aqui perdeu a aula um? Coloca aqui nos comentários para saber. Silvana, assisti mais de 2 vezes a sua aula, que foi uma bênção na minha vida. Que bom, que bom, que bom. Ó, uma pessoa disse que perdeu. Jennifer perdeu também. Então, quem está aqui ao vivo, assiste a aula de hoje, depois volta lá, tá? Tá com o e-mail na frente agora. Melhorou? Então, quem perdeu, gente, vamos assistir, que é importante, tá bom? Você vai precisar ver a aula um para entender essa aula 2, porque isso aqui é uma série de vídeos. É igual a construção de uma casa. Não dá para levantar as paredes sem fazer a base, certo? Então,
Vamos assistir a aula 1, que é de suma importância. E eu queria agradecer a todos os comentários que vocês deixaram, né, após assistir o primeiro vídeo. Eu dei o meu máximo para responder todas as perguntas, né? Se você deixou seu comentário e eu ainda não respondi, pode deixar que estamos fazendo o possível para responder a todos. E é muito importante ver vocês, né, interessados em passar no mestrado e doutorado. Pessoas que estão começando a acreditar que sim, é possível. E nessa aula de hoje, eu vou te explicar como pessoas comuns começaram do zero e puderam ver o seu nome na lista de aprovação. Vamos que essa aula aqui tá demais. Eu tenho as técnicas, já vou começando por aí. Eu tenho as técnicas. Eu tenho todas as técnicas para garantir que qualquer pessoa passe no mestrado e doutorado. Mesmo que você se sinta perdido, mesmo que você tenha vindo de faculdade particular. Ontem eu mostrei para vocês, né, como é o passo a passo de um processo seletivo. Então, vocês não estão mais perdidos com relação às etapas de uma seleção, tanto de mestrado quanto de doutorado, né? Todo mundo aqui já está situado. Mesmo que você tenha vindo de faculdade particular não é um problema. Os professores não ficam olhando o currículo, deixa eu ver, quem é que veio de particular, quem veio de federal. Os professores nem olham para isso. Os professores querem saber se você tem um bom projeto, uma boa defesa de projeto, né? Para isso tem a prova específica. Então tem uma série de etapas em que o aluno, mesmo que veio de faculdade particular, não tem como a faculdade diminuir a sua nota do nada. Porque você vai fazendo as provas e vai tendo a sua nota. Se você não concordar com sua nota, você pede revisão de nota. Então, é um processo muito transparente. Então, quem veio de faculdade particular, definitivamente não vai ser prejudicado no processo seletivo. Alguém aqui tem alguma dúvida sobre ter vindo de faculdade particular? Comenta aqui no chat ou no vídeo abaixo, quem estiver assistindo gravado, tá? Não, né? Então, isso não é um problema. Mesmo que você tenha feito um EAD, que é um curso à distância na sua graduação, para fazer a inscrição só é necessário uma graduação reconhecida pelo MEC, independente da modalidade de ensino. Mesmo que você não esteja nas chamadas panelinhas. O que são as panelinhas? São os alunos que estão lá sendo acompanhados pelos professores desde a sua graduação, ou estão no grupo de pesquisa, né? Whatever. E aí, o que é que acontece? Claro que esses professores vão querer que os alunos dele passem no processo seletivo, é óbvio. Se coloque você no lugar de um professor. Você é uma professora, você é um professor, e você tem um aluno que é super dedicado durante toda a graduação, em grupos de pesquisa. O professor sabe que você faz tudo certinho, é uma pessoa responsável, pontual, estudiosa, que faz o que tem que ser feito. O professor vai querer testar com o estranho para ver se dá certo ou não? Não, o professor vai querer, claro, que o aluno dele passe. Porém, se você souber escrever um bom projeto, você souber defender o seu projeto, você tiver uma boa prova específica, se tiver essa etapa na sua seleção, você passa na frente desses candidatos. Foi o que aconteceu com uma aluna minha. Cirlei. Ela fez seleção de doutorado no Amazonas, tinha duas vagas. E ela falou comigo, Islane, as duas alunas da professora vão se candidatar. E disseram que a professora só abriu duas vagas, que era para elas duas. Eu disse, não tem problema. E a minha aluna nunca tinha falado com a orientadora, viu? Nunca tinha trocado e-mail nem nada com a orientadora. E aí, essa minha aluna Cirlei fez o processo seletivo todo e ela passou entre as duas vagas. Ela ficou em segundo lugar. Eu digo para vocês, todos os meus alunos que seguem o passo a passo passam em primeiro ou segundo lugar. E a minha aluna que não conhecia a professora passou no segundo lugar. E a aluna da professora que estava na panelinha, né, que era uma aluna que era acompanhada simplesmente pela professora, ficou de fora. Porque a gente trabalhou o currículo da minha aluna, eu trabalhei o projeto, trabalhei a defesa do projeto, trabalhei prova específica. Então, ela foi brilhante, ela foi incrível, ela foi majestosa, ela foi memorável e ela passou.
Só que, para sorte da aluna da professora, minha aluna Cirlei fez o doutorado na Unicamp, passou na Unicamp e deixou a vaga lá no Amazonas. E aí a outra aluna, né, ficou em remanejamento, ficou em primeiro lugar no remanejamento do doutorado. E aí ela entrou. Para você ver que as panelinhas, elas não vão impedir a sua aprovação. E outra, tem vagas sobrando nos processos seletivos. Não porque tenha poucos candidatos inscritos. Tem seleção que tem 500 pessoas para 50 vagas e passam 45 pessoas, sobram ali 5, porque não tem candidatos minimamente qualificados. Então, a partir de agora, eu quero que você entenda: a concorrência não existe, porque estão sobrando vagas. Se você tiver o passo a passo e me tiver como mentora ali auxiliando, você vai conseguir passar ou no primeiro ou no segundo lugar. Isso é batata. Isso aqui é estatisticamente comprovado entre os meus alunos, tá, gente? Então só vai ser diferente com você? Não, né? É qualquer pessoa seguir o passo a passo. Consegue, tá? Alguém tem dúvida sobre panelinha? Emily falou, eu tinha, pois meu currículo não era tão bom. Antes da sua aula de ontem, percebi que não tem tanta importância. Isso, Emily, não tem tanta importância. Agora, claro que eu vou fazer com que vocês aumentem a nota do currículo. O meu currículo no mestrado foi 2,4. No doutorado, eu aumentei ele para 9,5. E é isso que eu vou fazer com você. Eu vou pegar o seu currículo, que é baixo, e vou aumentar essa nota, tá? Por quê? Porque vai ajudar você a ficar nos primeiros ou segundos lugares. Não é que você vai tentar com esse currículo fraco, Emily. Entendeu? Eu tive que compensar em outras etapas. Eu quero que você se dê muito bem em todas as etapas, inclusive no currículo, tá? Juliana falou, às vezes nem é dedicado, são puxa-saco do professor. Que ótimo, né, Ju? Que se eles não são dedicados, não estão estudando. Se não estão estudando, eles vão fazer uma defesa de projeto de qualquer forma, uma prova específica de qualquer forma, e você, que é minha aluna, vai passar na frente deles. Melzinho na chupeta. Que ótimo, deixa eles só puxando o saco sem estudar. Ai, amém, já passa essa dica. Vou passar, vou falar sobre isso hoje, tá? Mesmo que o seu currículo seja baixo, né? Foi o que eu acabei de falar. A gente vai aumentar a sua nota do currículo através de quê? Publicação de artigo em revista internacional. Por quê, gente? Quando a gente pega a tabela de pontuação do mestrado e doutorado, o que mais conta pontos é ter publicação. Então, tem edital que fala assim: ir para um congresso, ser monitor de disciplina, fazer iniciação científica, é meio ponto por semestre. Um artigo publicado, 50 pontos. Então, gente, vale quase 200 vezes mais publicar um artigo do que ter sido monitor. Então, só com isso, a gente aumenta muito a sua nota no currículo. Só com esse detalhe, certo? Ó, minha faculdade e pós são EAD, sem problemas, porque só precisa ser regularizado pelo MEC. Ana, não sei fazer publicação, Jesus. É por isso que vocês estão aqui, para aprender comigo. Vocês têm que entender que hoje vocês não estão prontos para passar no mestrado e doutorado e está tudo bem. Por isso que vocês estão aqui. E é por isso que eu digo para vocês que eu tenho uma fórmula. Quando você tiver a fórmula, você passa. Então, para de se inferiorizar agora, tá? De se achar meu currículo é ruim, eu não sei fazer artigo. É claro, você não sabe fazer artigo, você não sabe fazer projeto. Porque se você soubesse fazer isso, vocês não estariam aqui para aprender, entende? E tá tudo bem, se acalme, tá? Porque com o meu passo a passo e eu lhe orientando, vocês vão conseguir. Lembra do depoimento que eu botei de Francisco aqui? Ele não sabia de nada e passou. Então vocês vão passar por essa lapidação, tá bom? Eu vou atrás de publicar meu TCC. Depende, Ju. Vamos falar sobre isso já já. Mesmo que você não saiba nada de inglês, né? E eu disse para vocês ontem, quando eu falei das etapas. Para fazer uma prova de inglês, você não precisa ser fluente, falar, ouvir, escrever inglês.
Eu vou dizer para vocês como é que as questões vêm, como vocês vão responder. Vocês vão só decorar, tá? E aí, quando vocês passarem no mestrado e doutorado, vão fazer curso de inglês que é importante para a vida, tá bom? Uma dúvida: eu posso pegar um artigo que publiquei em revista Qualis B2 e publicar numa revista internacional? Não. Um artigo que foi publicado uma vez não pode ser republicado, tá bom? Mas a gente vai escrever outros juntas, Emily. Então, você vai pegar o artigo que você já tem e vai juntar com esse que a gente vai publicar, tá? É estudo e técnica, não entendi. Me explica aí melhor, Eliomar. Mesmo que alguém diga que você não é capaz, você já pode ter ouvido, não, isso é muito difícil, tu não consegue. Olha, fulano conseguiu para tu conseguir. Então, independente de alguém já ter dito isso para você, já está repreendido esse pensamento no nome de Jesus. Qualquer pessoa consegue. E você vai passar para você provar para você e para os outros que você é capaz. Porque você só precisa de um passo a passo, de uma técnica, de uma fórmula, tá? Qualquer pessoa com a fórmula se torna capaz, é só ter o passo a passo. Se eu mandar vocês fazerem um tiramisu, que é um dessert, que é uma. Ai, meu Deus, como é que fala em português dessert? Sobremesa. Aí você não sabe, não sei nem como é que faz tiramisu. Como é que eu faço? Tá, eu não entreguei a receita, como é que você vai fazer? Mas se eu colocar a receita na sua mão, você vai conseguir desenvolver aquela receita. Então é isso, eu tenho uma receita para vocês, tá? Processo seletivo e concurso tem um pouco de dificuldade. Todo mundo tem essa dificuldade, porque não tem um passo a passo. É isso que eu quero que vocês entendam. Que uma coisa é difícil mesmo com o passo a passo? Não, com o passo a passo é fácil. Mesmo que você não tenha muito tempo. Quem é aqui da turma que trabalha muito? Coloca aqui nos comentários. Excelente pergunta, Leomar. Tem que ter sua técnica e muita leitura de livros teóricos? Não. Você não precisa ler muitos artigos, você precisa ler os artigos certos, os livros certos. Às vezes você vai ler 10 artigos só e vai passar num doutorado. Você não falou TCC em formato de artigo, que foi autorizado a publicar pela universidade. É considerado uma publicação? Não. Só é publicação quando ele for publicado, tá? Jennifer trabalha muito, Cássia trabalha muito. Vamos falar de filho, Luciana. Henrique trabalha muito, Samsung trabalha bastante, Flora 40 horas. Eu estou tão acreditada, não entendi. Xiaomi, Samsung trabalha, usuário Zoom, 60 horas semanal de show de sala. Vamos melhorar isso. Aqui você não vai precisar parar de trabalhar, parar de sair, parar de dormir, parar de ter sua rotina. Se você tiver 30 minutos por dia, é o suficiente para te preparar para o processo seletivo de mestrado ou doutorado. Vai dizer para mim que você não tem 30 minutos por dia. E o tempo que você passa no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, matando o tempo. Se você tiver só 30 minutos, você chega lá. Nem é questão de reavaliar muito, mas no meu caso, trabalhando na vara de execuções penais, a atenção é redobrada, estou entendendo. Consome muito a sua atenção. Ok. Eu indico para vocês, né? 30 minutos ao acordar, acorda 30 minutos mais cedo e estuda. Só isso. Tira a dúvida comigo, eu vou falar mais sobre isso depois. Mas é só 30 minutos por dia. Você não precisa parar. Aí, se eu não tiver 2 horas, eu não vou conseguir passar. Não. De jeito nenhum. Tira isso da cabeça de vocês. Eu tenho uma aluna que ela trabalhava no sistema penitenciário, eu vou falar dela hoje ainda. E ela trabalhava, né, segunda a sexta, manhã e tarde, e lá não pega celular, né? A rede para celular é cortada. E aí ela só tinha tempo quando chegava em casa, fora as outras coisas que ela tinha para fazer, e não parou. E com 8 meses ela passou no processo seletivo, tá?
Sobre aonde vai fazer, eu vou orientar vocês depois, juntos, individualmente. Cada um de vocês vão ser orientados por mim para decidir qual é a linha de pesquisa, qual é o orientador, qual é o tema da pesquisa, tá? Por que nos fazem tanto medo? Porque as pessoas têm medo do desconhecido, Ju. Todo mundo tem medo do desconhecido, né? Então, assim, por isso. E tem gente que quer, assim, dizer, fez mestrado e fala assim: eu quero que todo mundo veja o quanto eu fui bom, o quanto eu fui boa. E vou dizer que é difícil. E o meu mestrado, minha seleção foi difícil. O meu mestrado foi muito difícil, porque eu não tinha a minha versão, né? Eu não tinha ninguém para me orientar. Hoje vocês têm, né? Mas eu não tinha, eu tive que aprender tudo na tentativa e erro, né? Pretendo ano que vem começar o mestrado, pois quero fazer público. Perfeito, então a gente começa a se preparar, faz esse ano, faz a seleção nesse ano para começar a estudar ano que vem, tá? Já preciso disso, Silvia falou. Já tenho tudo prontinho. Como faço para ter orientação com você? Eu vou falar, acho que amanhã, como é que a gente vai fazer isso, se eu tiver vaga, porque minha agenda já lotou desde o ano passado. Mesmo que você tenha filhos, filho não é um impedimento. Filho é uma motivação a mais, né? E você não precisa parar a sua vida com seu filho, com seus filhos, porque você está fazendo um mestrado, porque você tem que ter só um passo a passo. Você tem que ter uma pessoa ali mentoreando. Se você tiver isso, você vai ver que você não precisa gastar muito tempo. É isso aí, né? Mesmo que você não esteja nas chamadas panelinhas, né, que eu falei aqui para vocês. Mesmo que alguém tenha dito que é muito difícil para aquele programa. É muito difícil porque as pessoas não sabem o passo a passo, né? Mesmo que você tenha muita dificuldade de fazer o pré-projeto, eu vou pegar na sua mão e nós vamos fazer o projeto juntinhos, tá certo? Como ficar atento às inscrições? Quando abre as seleções? Eliomar, tu assistiu a aula de ontem? Na aula de ontem eu ensinei a entrar no site, escolher o professor e baixar o edital. No edital, a gente vê a data que foi a última seleção. Provavelmente a próxima seleção será na mesma data, tá? Se tiver vaga, vai ser um prazer receber vocês para entregar esse passo a passo. E mesmo que você não saiba como estudar para a prova específica, eu uso o ciclo do extraordinário, que foi a técnica que eu usei para recobrar um conhecimento de 5 anos atrás para a minha prova de mestrado, que me colocou nos primeiros colocados. Não fui só aprovado, foi essa etapa que me salvou, inclusive, no mestrado, porque meu currículo foi 2,4, meu projeto foi 5 e minha defesa do projeto foi 5,5. Então, o que me salvou foi a minha prova específica. Então, se você não sabe nada de prova específica, alguém que tem problema com branco, de não conseguir estudar todo o conteúdo até a data da prova, quem não assistiu a aula 1 tá gravada, eu já disponibilizei a gravação para vocês, tá? Tem uma galera que tem essa dificuldade, né? Vocês não vão ter mais, porque eu vou ensinar vocês no ciclo do extraordinário a como ter, sabe? Ah, meu Deus, estudar qualquer coisa, e nunca mais esquecer nada e tirar entre 9 e 10. Imagina, qualquer prova na sua vida que você for fazer, você tirar entre 9 e 10. Essas notas vão fazer uma média ponderada, Eliomar. Ó, o problema da prova é que tem alguns editais que não dão as referências para estudar, mas dentro do meu curso eu ensino a estudar, mesmo quando você não tem as referências. Aguardem que eu vou falar. Calma, relaxa, tranquila. Na aula de hoje eu vou falar o que eu vou falar amanhã. Ou seja,
Esse treinamento e essas estratégias foram justamente desenvolvidas por mim, para pessoas como eu e como você, porque a mesma dor que você tem, eu tive. Eu tenho as técnicas específicas para cada etapa da seleção, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E as técnicas infalíveis são, vou falar para vocês agora. Essa técnica serve para concurso, sim, Alioma. Qualquer concurso que você for fazer na vida. E mestrado doutorado também é um concurso, né? Eu vou pegar na sua mão e vou lhe mostrar o caminho. Com muita calma, muita cautela, com muito cuidado. Vamos lá para as técnicas infalíveis. Hoje eu vou falar sobre projeto e defesa, tá? Como é que você vai encantar a banca? Quem aqui quer encantar a banca? Quem aqui quer ir para a defesa? Principalmente quem reprovou nessa etapa, né? Reza a lenda que só vai conseguir encantar a banca quem falar eu nos comentários, viu? Tem que participar, não é só estar aqui, tem que participar. Todos. Resumindo, né, Jorge? Vamos lá. Então, vamos entender como é que a gente vai encantar a banca. Primeiro, fazer um artigo de revisão. Com o artigo de revisão, você vai entender o que é a lacuna da literatura. Qual é o tema do artigo de revisão? Lembra da aula de ontem que a gente viu como escolher o tema do projeto do orientador? A gente vai pegar aquele tema do projeto do orientador e no final a gente vai colocar 2 pontos, uma revisão. Então a gente já tem o título do artigo de revisão. Você não cria o título do artigo. Mas, Islane, não vai ficar igual ao tema do professor? Sim, e a ideia é essa. Lembrando que o professor escreveu lá foi projeto de pesquisa. O que você vai fazer é um artigo de revisão. Porque você tem que entender o que os autores falaram no Brasil e no mundo acerca do tema do orientador. É como se você se familiarizasse com o que o professor já trabalha para poder conversar com ele ou com ela, tá? Então você vai fazer um artigo de revisão que eu vou lhe ensinar a fazer o artigo de revisão, tá? Com o artigo de revisão, você entende o que é a lacuna da literatura. E é essa lacuna que vai ser o título do seu projeto. O título do seu projeto não é igual ao título do artigo, não é igual ao título do projeto do orientador. É no mesmo assunto. Por que eu faço o artigo de revisão? Para eu entender, ter a ideia do título do meu projeto. A lacuna de pesquisa é o quê? É um assunto que ainda não foi estudado na área do tema do projeto do professor, que a gente viu lá no ato dele ou dela. Então, essa lacuna de pesquisa vem sempre na conclusão dos artigos que você vai baixar para fazer seu artigo de revisão. O artigo de revisão é eu baixar vários artigos originais para fazer o resumo daqueles artigos que estão publicados. Eu vou fazer um artigo só resumindo aquilo ali. Naquele resumo, eu vou identificar a lacuna da pesquisa, que é quando o. E eu falo isso no projeto, eu mostro isso para vocês no projeto dentro dos artigos. É muito legal essa aula de projeto. Então, eu vou ver o que é que alguns autores falaram nas conclusões. Ah, tal assunto é importante e não foi estudado ainda. Ou tal assunto é importante, mas foi pouco estudado. Ou precisa-se de mais trabalhos para entender tal coisa. E isso é lacuna de pesquisa. E é essa lacuna de pesquisa que vai ser o título do meu projeto. Você não precisa se preocupar em criar um título de projeto, gente. O título está pronto. O título do artigo de revisão está pronto. O título do projeto também está pronto, tá? Quero ouvir as dúvidas de vocês. Agora entendeu? Foi top. Aí quando a pessoa fala assim, eu estou em dúvida em que título de projeto escolher, eu digo, meu Deus, não precisa ter dúvida, o título já está pronto.
Gente do céu, os títulos já estão prontos. Eu vou ensinar vocês a identificar os títulos. Não entendeu, certo? Silvana, tu estava na aula de ontem, certo? A gente foi lá no Lattes do professor e viu aqueles temas de projetos que eles têm, certo? E a gente escolheu o título de projeto que a gente mais gostou, certo? Eu vou copiar aquele título de projeto que eu mais gostei e vou colar dentro do meu Word o título do projeto do orientador e no final eu vou colocar dois pontos e uma revisão. Pronto. Eu já criei o título do meu artigo de revisão. Até aqui todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida de como escrever o título do artigo de revisão? Muito massa, né, Leomar? Gente, isso aqui é só a ponta do iceberg. Vocês não têm noção do que tem dentro das aulas. E aí, Silvana, você ficou com dúvida? Deu para entender essa parte? Vai me respondendo aqui para ver se eu posso ir avançando, tá? Aí, com esse título do artigo, eu vou fazer a busca dos artigos na base de dados. Eu não vou ensinar aqui como é que faz artigo, tá, gente? Mas a gente vai fazer um artigo de revisão e vai baixar vários artigos para construir o nosso artigo, para montar nossas referências. Quando eu for baixando esses artigos, lendo a conclusão deles, eles já dizem tal assunto é importante, mas não foi estudado ainda. Eureka, esse é o título do meu projeto. Já vou chegar no mestrado de massa com tal experiência. Posso falar com a orientadora que tem uma mentora? Eu prefiro que nem fale, Silvia. Eu prefiro que eu seja a orientadora, a mentora fantasminha camarada. A sua orientadora lhe pede algo, você pergunta para mim como faz, eu lhe ensino e você leva para sua orientadora como se você tivesse feito tudo sozinho. O mérito é todo seu. Você recomenda quantos artigos para compor a revisão? Estou usando três. Depende do assunto, Jennifer. Tem assunto que você vai encontrar pouca coisa mesmo. Mas você pode estar pesquisando errado. Por isso que encontrou só três. Aí eu tenho que ler o seu título, ver se as palavras-chave estão corretas, ver se você usou a conformação correta para busca. E aí, se realmente ficar só três, então sim, Jennifer, você fez tudo certo e na sua área tinha poucos artigos, tá bom? Silvana, eu assisti duas vezes depois a gravação, então eu vou criar um projeto de acordo com o projeto do professor que eu achei mais interessante, é isso? Você vai, veja, você vai pegar o projeto do professor, que é o tema que você gostou. Você vai fazer um artigo de revisão na área do professor. E você vai fazer um projeto numa lacuna que não foi respondida nem pelo seu orientador ainda, tá? Só que o assunto vai ser na área do orientador e tem que ser, porque senão vocês serão reprovados por falta de aderência à linha de pesquisa. Até aqui todo mundo entendeu? Primeiro você vai orientador por orientador, Juliana. Aí você vai fazer essa pesquisa dos orientadores em cada faculdade que tem na sua cidade, que tem mestrado. Ó, aqui em Recife a gente tem federal, federal rural, Instituto Federal, Universidade Estadual, que tem mestrado. Jennifer, encontrei vários, pois fiz a aula da base de dados que tem no curso, mas quanto mais artigos melhor, essa é a minha dúvida. Não, Jennifer, quanto mais artigos melhor, não. Os seus artigos têm que conversar com o seu assunto. Se não conversa com o seu assunto, ele tem que ser excluído. Não existe isso de mais é melhor. São os artigos certos que falam do seu objetivo, tá? E aí pode ser que tenha só três, e tá tudo bem. Eu fiz um artigo sobre educação do campo e outro sobre metodologia de escola rural. Será que serve? Eu tinha feito baseado no livro do meu professor. Serve se ele tiver com essa pesquisa, esse tema de pesquisa lá no mestrado.
ou no doutorado, certo? Elaine perguntou: revisão de literatura é a melhor opção? Sim, é a melhor opção para você entender o que os autores fez no Brasil e no mundo, para poder encontrar a lacuna da pesquisa e da lacuna você construir o título do projeto. Tá bom? Pronto. Então, eu vou passar, tá, gente? Você vai levar esse artigo de revisão pronto no dia da defesa e entregar para a banca. Mas para isso, você tem que ter a certeza que o título está bem elaborado. Para isso, eu vou corrigir com você todo o seu material. Porque se você leva um artigo mal escrito, você já está provando para a banca que você escreve mal. É melhor não falar nada do que falar besteira. Por isso que eu tenho que ler com você, certo? Então, ponto um, fazer o artigo de revisão. Ponto 2, fazer o projeto com base no artigo de revisão. Ponto 3, levar o artigo pronto no dia da defesa. Para quê? Para a banca saber que você sabe publicar. Dentro do mestrado e doutorado, as pessoas são medidas por quanto elas publicam. Se você publica pouco, você não é ninguém. Se você publica muito, todo mundo dá atenção para você, inclusive os professores, certo? Então, você vai mostrar para a banca que você é o candidato ideal na defesa do projeto, certo? E quando você estiver defendendo o seu projeto, você vai levar um cronograma de pesquisa. Um dos cronogramas, uma das atividades do cronograma é dizer que você vai escrever um artigo de revisão e publicar numa revista internacional e que vai escrever o artigo original também no final do mestrado ou doutorado e publicar numa revista internacional. Você vai dizer a seguinte frase: eu sei a importância de escrever artigos para mostrar à comunidade científica o desenvolvimento da nossa pesquisa para a contribuição da ciência mundial. Você vai falar esta frase, eu não vou repetir, vocês vão assinar a aula gravada, certo? Quando você fala isso, a banca faz assim: uau, esse candidato é o candidato dos sonhos, ele tem que passar. Então, se você gaguejar, a banca vai relevar. Se você tiver algum errinho simples no projeto, a banca vai relevar, porque você falou a frase mágica para passar no portal, que é dizer que sabe a importância de escrever artigos. Silvia falou, na minha matrícula para o mestrado, final de fevereiro, que terei que enviar apenas a linha de pesquisa e uma carta de apresentação. Depois do início das aulas, devo apresentar meu pré-projeto. Já tenho em mente o orientador e já escolhi a linha. Perfeito. Tem algum tema específico? É o tema que está no lápis do professor. Você não copiou o título do projeto do professor e não fez um artigo de revisão? Aí a banca vai dizer assim: Meu Deus, o aluno fez um artigo de revisão na minha área de conhecimento. Não sabe de nada, inocente. Você foi lá ver, né, para fazer o artigo. Artigo relato de experiência também conta na defesa. A gente está falando aqui de seleção de mestrado e doutorado, tá? Ainda tenho dúvidas como fazer, porque não tem como eu explicar tudo para vocês aqui. É normal vocês terem as dúvidas de como fazer. Eu só estou mostrando aqui para vocês o que você vai fazer e o impacto que isso tem no seu processo seletivo, tá? É bem parecido com a defesa de TCC. Joia? Você vai dizer para a banca também, na defesa do seu projeto, a importância de ir a congressos científicos. Você vai falar a seguinte frase: eu sei da importância de ir a congressos científicos para levar a nossa contribuição à ciência e ajudar a aumentar a nota do programa junto à CAPES. CAPES é o órgão que dá nota e dá bolsa para os programas.
Quanto mais o aluno vai a congresso, mais pontos o programa tem. Quanto mais pontos o programa tem, maior verba o programa tem para executar sua pesquisa. Quando você fala isso, os professores vão dizer assim: meu Deus, para todo mundo, eu não quero mais ouvir ninguém. Esse aluno aqui foi aprovado no processo seletivo. Vou pedir para vocês deixarem mais dúvidas de processo seletivo de mestrado e doutorado, tá? Aulas de palavras-chave. Tem tudo explicando na aula de artigo, tá? Não vou conseguir dar tudo, todo o conteúdo em 3 aulas, mas eu estou dizendo aqui para vocês os pontos essenciais. Não são essenciais, 2 pontos essenciais, tá, gente? Você vai dizer a importância de falar inglês. Eu sei a importância de ler e falar inglês para ler os artigos internacionais para construir a minha pesquisa. Você não disse que é fluente, você não está mentindo aqui. Você está dizendo que sabe que isso é importante. Por isso que eu digo para vocês, quando vocês passarem no mestrado e doutorado, vai ganhar sua bolsa lá, investe no curso de inglês. Porque isso é importante para você ganhar mais dinheiro no futuro, tá? Você vai dizer a importância de fazer análise estatística. Você vai dizer para a banca, eu também sei a importância de fazer análise estatística para mostrar que a minha pesquisa é confiável. Os resultados da minha pesquisa, ele é confiável, são confiáveis. Você vai falar essas frases que eu estou falando aqui e a banca cada vez mais assim, eu quero casar com essa pessoa. Onde é que você estava? Certo? Em inglês, porque todas as publicações relevantes estão em língua inglesa, tá? Agora eu vou te mostrar o depoimento de como uma das várias alunas minhas, comuns, né, como você, tirou 9,8 na defesa do projeto. Vê só, a banca foi top. Foi tudo lindo, lindo, lindo. Que momento. A minha adrenalina foi lá em cima. Fiz tudo que a senhora mandou. Mas tem uma coisa a lhe dizer. Professora, aquela frase-chave de entregar a pasta antes de começar a apresentação. Eles abugalharam o olho assim para mim. A professora que disse logo, Jean Carlos, ele não se pronuncia. Quem vai lhe avaliar sou eu e fulano. Quando eu falei isso, ela olhou assim, por cima do óculos. Ficaram impactados. E eu comecei a apresentar. Professora, era um olho em mim e um olho na pasta. Um olho em mim e um olho na pasta. Quando terminou, fizeram perguntas muito bobas, que eu sabia responder. 4 perguntas na realidade. Pediram para eu repetir meus objetivos específicos, pediram para saber se dava para fazer a testagem nos alunos, da questão do produto educacional, procuraram qual era a minha disponibilidade, né? E assim, procuraram se eu já tinha sido aluna especial de lá. Quando eu disse que tinha sido, eles voltaram a baixar a cabeça e a fazerem anotações e olharam assim e disse, você tem um artigo de revisão? Eu disse sim. Aí ela fez, já publicou? Aí eu disse não. Aí ela fez, não publique, porque você irá publicar no mestrado. E isso eles assim, eu fiquei assim impactada. Aí ela olhou assim para mim junto com os outros professores, aí olhou para Jean Carlos, que é o professor que eu pretendo. Aí ela disse, alguma pergunta a fazer, Jean? Aí ele fez, por mim não, ela está pronta. Aí um olhou para o outro também e disse, ela está pronta. Aí disse assim, por fim, o que me impactou, professora, foi quando ela disse assim, o aprendiz, quando está pronto, ele encontra o seu orientador. Eita, menino, a vontade de chorar foi a mil, mas eu uma lady de vestido de poá, como a senhora mandou, sapatinho de boneca vermelho, cintinho vermelho, unha feita, o cabelo todo arrumadinho, com os cachinhos, porque se eu escovasse, professor, eu ia ficar parecendo aqueles cachorros quando faz a escova, né? Um poodle. Não fica legal comigo, mas assim,
Foi um momento incrível, incrível. E eu creio que está dentro. Vamos esperar, dia 28 sai o resultado. Mas de antemão, o que é que eu quero agradecer, apesar desse áudio ser tão longo? Eu quero agradecer por toda a nossa trajetória, pelo carinho, pelo cuidado, por ter pegado na minha mão, por ter me levado até agora, certo? E assim, a senhora é uma professora incrível, né? Isso eu nunca escondi de você. E vou dizer mesmo aquele meu chavão que eu já disse. Nunca me arrependi da viagem que eu fiz. Nunca me arrependi de ter viajado uma noite inteira de volta. Foi um grande investimento. E a senhora é um grande ser humano. Muito obrigada por tudo. Muito, muito obrigada. Eles se encantaram até com a pasta de dizer quanto esmero, quanto cuidado. Eu estou com pena até do seu bolso, minha filha. Olha essas pastas. Olha, o artigo dela tem resultado, tem tabela, todo um cuidado. Ela está pronta. Era só isso que eu escutava, professora, só isso. E a vontade de chorar, mas calma, eu não chorei. Agradeci demais e fui embora. Agora eu vou trabalhar e fica com Deus. Beijo, beijo grande no seu coração. Que Deus te honre sempre e que realize os desejos do teu coração. Grande abraço. O que vocês colocaram de dúvidas? Eu estou tentando publicar em um congresso, mas não tem relação com o tema do mestrado. Quando você fala de ir a congresso, tem que publicar ou só ir mesmo? Levar trabalho, tá, Elaine? Mas isso é quando tiver no mestrado, não é antes. Antes, você vai escrever artigo de revisão, só isso, tá? Não precisa ir a congressos, não, tá bom? Então vamos lá, pergunta que não quer calar, né, gente? E agora, como eu faço para ter essas estratégias a fim de dar mais um passo rumo à aprovação, né? Como eu disse para vocês, eu não sei se eu vou ter vaga esse ano, porque minha agenda já lotou ano passado, tá? Mas o fato é que eu possuo um programa completo para garantir a sua aprovação. E eu procurei te passar o máximo de valor aqui, mas eu não consigo te ensinar tudo aqui nesses 3 dias, nesses 4 dias, que a gente ainda vai ter mais 2 dias de aula, né? Porque nosso tempo aqui é limitado. E amanhã eu vou te falar mais como você pode adquirir essa oferta desse programa, né? Desse passo a passo, dessa fórmula que eu tenho para vocês, tá bom? E aí eu vou dizer daqui para quinta-feira se a gente vai ter vagas. Eu queria muito fazer essa aula para você saber que é possível. Eu estou aqui ajudando vocês, de verdade, né? Porque eu tenho muitos alunos, milhares de alunos aqui, né, que já passaram e estão na mentoria. E essa aula gratuita eu dou porque eu quero dar minha contribuição à sociedade, tá? E se tiver vaga e se você puder fazer parte, vai ser excelente para mim. Se não, também não tem problema. Você pode tentar outras vezes, outros anos. Se tiver alguma vaga disponível, né, futuramente, você pode tentar uma vaga. Depende muito dos alunos que vão sendo aprovados, né? Alguns alunos aqui, que até comentaram no chat, já foram aprovados, né? Por exemplo, Tainara está terminando a dissertação. É, cadê ela? Silvia acabou de passar no mestrado. Então, conforme os alunos vão passando, a gente vai liberando vagas, porque eu atendo individualmente, eu leio o trabalho de todo mundo individualmente. Então, eu gosto de dar minha atenção, meu foco, meu direcionamento todo para vocês, tá? Por hora, eu gostaria que vocês deixassem um comentário, né, sobre o que vocês acharam dessa aula de hoje, se mexeu alguma coisa na mente de vocês, se vocês aprenderam alguma coisa, se gostaram, se tem alguma dúvida sobre o que foi falado até o momento. E aí, vocês gostaram da aula de hoje? Aprendeu? Tainara é aluna, disse que não vai liberar a vaga dela ainda, que ela está terminando a dissertação e vai fazer seleção de doutorado. Super relevante, vai ficar gravada assim a aula. Eu quero tanto fazer o curso e poder aprender mais. Vamos torcer para ter alguma vaga, tá, Nathalie? Muito importante a aula. Cássia, ainda estou com medo.
Cássio, eu acho que você só vai perder o medo quando você passar. Eu acho que se tiver vaga, você se inscrever, vai se inscrever com medo mesmo, até ver acontecer. Cuidado, medo não é um sentimento, é um espírito, tá? Aula excelente, como a de ontem. Que bom, Jorge. Excepcional. Muito esclarecedor. Estou aprendendo muito. Ajudo. Quero um mestrado. Eu, se Deus quiser, né? Quisera eu poder atender a todos, né? Amanhã eu vou mostrar, vou falar para vocês como é que funciona a mentoria, como é que vocês podem tentar uma vaga. Se tiver vaga, os primeiros colocados vai ter uma condição super especial. Então, quem está aqui assistindo às aulas, acompanhando, vai ter um diferencial, tá, gente? Aulas excelentes, fiquei com gostinho de quero mais. Chegou tarde, né, Ana? Não tem problema não, tá gravado, meu amor. Vou disponibilizar a gravação. Ah, já fui ex-aluna. Oh, meu Deus, como é que é o nome? Estou surpresa na forma didática e fácil de assimilar. Como você consegue explicar a didática? É para poucos, você tem o dom. Muitas pessoas falam isso, eu sou muito agradecida por esse reconhecimento de vocês. Não tenho nada de mim, tudo é Deus quem faz. Eu não tenho, não posso, não faço, mas tudo é Deus em mim. Eu gosto de orar, de jejuar, para que o Espírito Santo flua através de mim e eu consiga levar a mensagem, né, para ajudar mais e mais pessoas. Elaine, para quem vai começar o curso por agora, quanto tempo já pode tentar aplicar para o mestrado? Tem aluno meu, Elaine, que fez seleção e passou com 3 semanas, tá? Cada um tem um tempo. Tem como ver as aulas passadas assim. Eu já liberei a aula 1 e vou liberar essa aula 2 também, tá bom? Você pode realizar um seminário para todos os participantes. Esse aqui é um seminário. Obrigada, muito querida. Vou te acompanhar. Acompanhe, Cássia. Eu vou lhe ajudar. Não tenha medo, não. Fique firme, tenha confiança, tenha fé. Medo é fé ao contrário, tá? Gratidão, Aliomar. Eu quero ser um instrumento nas mãos dele. Só isso. Silvana, com certeza foi Deus que me mostrou você, porque Ele conhece nosso coração. Amém, querida. Meus alunos falam sempre isso. Amém, Ju. Ana, achei simplesmente clara, objetiva. Sua gentileza é notável. Ah, gratidão. Mas eu pego no pé de vocês, viu? Se eu passar tarefinha, vocês não fizerem, eu vou pegar no pé. Gratidão, Cássia, Ana. Obrigada, querida. Real, eu não sei teu nome. Diz aí teu nome. Gratidão, gratidão, né? Eu não sou nada mesmo, não. Na próxima aula, eu vou te mostrar como responder a prova específica no mestrado ou doutorado. Eu vou ensinar vocês o ciclo do extraordinário. Quem não me segue ainda, me sigam lá no Instagram, cientista memorável. Lá já tem muito conteúdo legal para vocês. Quem tiver um tempinho, vocês já vão assistindo aulas lá, que tem aulas incríveis também. Tainara falou, pega no pé e na mão. É. Envie, gente, esses vídeos que eu mandei para vocês, né, para um amigo, uma amiga que queira passar no mestrado, doutorado, ajude, seja ponte, né, indique, porque tem pessoas precisando e você só precisa de uma vaga, sabe? O que é seu ninguém toma. Eu vou lhe ajudar a você ser sua melhor versão, tá bom? E você vai passar, essa vaga é sua, tá bom? E veja tudo que os participantes estão falando, né? Da nossa aula. Ansiosa pela aula de amanhã, achei muito interessante. Gostei dessa dica. Obrigada pelo carinho, né? Muito lindo ver essas mensagens de vocês. Aula maravilhosa, estou amando, super empolgada. Vou assistir a gravação também, aula muito instrutiva. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos, porque é uma batalha. Olha, a hora sempre 19h30. Quero muito minha nova versão. Olha aí. Vou ter que acompanhar. Aí eu decido se encarar esse desafio. Vamos lá, cara. Se tiver vaga, vai ser um prazer lhe receber, viu? Mais e mais comentários incríveis de vocês. Eu estou muito feliz que vocês estão gostando, que vocês estão aproveitando, que vocês estão destravando, que o primeiro destrave é na mente. Destravou o que é possível, acabou. Vamos embora. Muito perfeito.
Posso falar sem precocidade, que foi um divisor de águas. Nossa, que eu tinha sobre o ingresso, né? Que Deus continue me usando. Ai, gente, vocês são demais. Gratidão, viu? Gratidão, gratidão, gratidão. Quero fazer parte da. Quero muito fazer, preciso de mentoria, meias informações. E todo mundo que tá mandando mensagem, eu tô tentando responder a todos, tá, gente? Vocês mandaram no WhatsApp também. Eu recebi mensagem no WhatsApp, né, de quem viu a aula gravada, né? Isso prova que vocês estão a um passo de passarem no processo seletivo de mestrado e doutorado. Gratidão, gratidão, gratidão pela presença de vocês. Fiquem com Deus e nós temos um encontro marcado amanhã, 19h30, horário de Brasília. E aí, eu quero fazer o seguinte com vocês. Quem não assistiu a aula 1, vai correr para assistir, que já está disponível. Eu já mandei no seu WhatsApp o link da aula 1, tá bom? E quem chegou atrasado na aula 2, assistiu a aula 1 e a aula 2. Assistam às aulas que vocês estão precisando, tá bom? Gratidão. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Todos vocês aprovados aqui, no nome de Jesus. Se Deus quiser, e Ele quer, porque Ele quer o melhor para nós. Aprovadas, aprovados. Até amanhã. Tchau, tchau, gente.